Olha só, Joselina, tá. Mas vamos fazer uma oração começando então esse nosso momento, tá bom? Quero que você que está em casa agora pense em Deus enquanto a gente ora e você ora comigo também. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença. E diante da Tua presença nós estamos simplesmente pedindo que o Senhor aceite esse momento de dedicação, de oração, esse tempo que nós estamos tirando para orarmos e ouvirmos um pouco da Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, venha nos preparar e venha nos dar forças para que a gente continue, de fato, firme no nosso propósito, que o vento do Espírito esteja soprando sobre nós para nos encher de graça, encher de poder, nos encher de autoridade, para fazermos as nossas orações e, consequentemente, lutarmos as nossas lutas e batalharmos as nossas batalhas e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, a quem nós servimos. Nos abençoa, Senhor Deus, Yahvé, Elohim, como o Senhor é chamado muito pelos judeus de Elohim, né? Adonai, nos abençoa nesta noite no nome de Jesus. Amém. E muito rápido eu quero fazer uma meditação com você no que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14 do versículo 22. Eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Isso aqui não fala de jejum, não, mas fala do poder de Deus, para a gente poder entender algumas coisas. Vejam bem, Jesus, ele estava perto assim de morrer da cruz, não estava muito distante não, ele já sabia que ele estava vivendo praticamente o tempo em que o ministério dele ia ter que concluir o propósito para o qual ele tinha vindo, que era morrer da cruz e consumar todo o projeto de libertação, de graça, de salvação para nós. Isso aconteceu, né? Ele, no último momento, falou, tudo está consumado. Depois o Espírito Santo veio para nos encher. É interessante essa questão relacionada com o Espírito Santo, né? A palavra Espírito em grego é pneuma, né? É o nome que é dado para Espírito do grego. E você percebe, por exemplo, eu já falei isso várias vezes na igreja lá, que tudo que joga ar dentro tem um nome derivado exatamente de pneuma, que é espírito, que quer dizer soprar o vento dentro, né? De alguma coisa. Por isso que quando no dia do batismo do Espírito Santo um vento surgiu lá no cenáculo e encheu todo mundo, né? Você vê, por exemplo, pneu do carro. Por que o nome é pneu, né? Por que se dá esse nome de pneu? Porque você injeta ar dentro, né? O pulmão da gente, por exemplo, né? Que já deriva desse nome, né? Mas quando você tem um problema no pulmão, que não está recebendo ar direito, que o pulmão está infeccionado, você tem um problema, essa doença é chamada de pneumonia. Tudo vem de colocar ar, né? Então, quando o Espírito Santo chegou, ele nos encheu. Por isso que aquele vento chegou e nos encheu completamente, né? Mas antes disso, Jesus estava lá na Galileia. Ele estava lá na Galileia e o povo estava muito empolgado com ele, porque ele tinha acabado de multiplicar os pães, e essa multiplicação dos pães assim foi alguma coisa estrondosa, extraordinária para o povo que estava ali. Jesus passou 3 dias ali pregando, e no final dos 3 dias pregando, ele foi lá e multiplicou os pães. Vejam só, ele fez um seminário de 3 dias. E quando ele multiplicou o pão, o povo ficou pensando, poxa, nós vamos ter que aclamar esse homem como rei imediatamente. Todo mundo se reuniu e decidiram que iam aclamá-lo como rei. Quando ele percebeu isso, Jesus, ele, simplesmente saiu do meio dos discípulos e subiu uma montanha e foi lá para a montanha orar. Acredita-se que ele foi para lá mais ou menos assim no entardecer, quase escurecendo, ele subiu nessa montanha. Ele subiu nessa montanha e quando ele subiu na montanha ele ficou lá. E os discípulos ficaram embaixo, lá no mar, que é na verdade o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ficaram lá sentados no barco, né? Simplesmente lá esperando Jesus descer da montanha, mas só que ele demorou muito.
Ele desceu da montanha entre as 13 e as 6 da manhã. Na terceira vigília da noite foi que ele apareceu, que ele resolveu descer a montanha de madrugada, porque ele sabia que não tinha mais ninguém ali, ele pegou e desceu. Ele não queria ser aclamado como rei, como o povo queria fazer, porque não era a hora. Ele vai ser rei um dia do milênio, ele vai reinar. Ele só estava começando a implantar o reino de Deus, né? Que os judeus achavam que o reino de Deus era alguma coisa para aquele momento, era alguma coisa para poder resolver o problema político do lugar. No caso, toda aquela região era dominada pelo Império Romano, e os romanos tinham colocado Herodes, que não era nem judeu. Herodes era edumeu, né? Era de uma outra tribo, não era das 12 tribos, né? E eles queriam, e eles sabiam que o Herodes não era legítimo, não cumpria as tradições. O Herodes não era da descendência de Davi. E o pessoal estava muito chateado com tudo isso, querendo um rei legítimo, e eles sabiam que Jesus era da descendência de Davi, né? E eles apostaram todas as suas expectativas em Jesus, esperando então que Jesus resolvesse o problema político do lugar, até porque Jesus falava no reino dos céus, ele achava que o reino era para aquele momento. Só que esse reino que Jesus falava não é um reino que estivesse limitado somente ali nas fronteiras de Israel ou da Palestina. Não era um reino tão limitado desse tipo. O reino era muito maior, muito mais abrangente, né? O reino que Jesus veio implantar. Hoje a gente entende que o reino, nós fazemos parte. Tem gente aqui no Brasil que faz parte, tem gente na Europa que faz parte, tem gente nos Estados Unidos que faz parte desse reino, tem gente na Ásia que faz parte do reino, e esse era o reino, era alguma coisa muito mais abrangente que envolveria bilhões de pessoas. Só que eles imaginavam que era para aquele momento, né? E eles apostaram muita expectativa, por isso que eles quiseram logo levantar Jesus como rei, lá na beira da praia, né? Aí Jesus desceu 3 da manhã. Quando ele desceu às 3 da manhã, meu amigo, que ele chegou na beira da praia, o barco não estava lá na beira da praia. A Bíblia diz que o vento chegou, soprou e levou para o meio da praia. Para vocês terem uma ideia, o mar da Galileia tem de largura em torno de 11 quilômetros, 11 a 12 quilômetros de largura. E diz a palavra de Deus que ele se fez alto mar, que ficou no meio do mar, né? E o outro texto de João fala que o barco ficou distante 250 a 300 estádios. Quando você vai realmente fazer aí a transformação para quilômetro, a distância que o barco estava da beira da praia era mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. Você imagina que distância aí? 5 a 6 quilômetros é como praticamente da igreja quadrangular do Monte Castelo até a ponte do São Francisco. É muito caminho, né? É muito distante. Então, vejam bem, o barco não estava na beirinha, não. Estava a 5 a 6 quilômetros de distância da beira da praia. Não dava para Jesus gritar, chamar de madrugada, estava escuro ainda, dizer: Pedro, traz o barco aqui, porque ele estava muito distante. Não dava para gritar para uma pessoa que estava a 5 a 6 quilômetros de distância para ser ouvido e, consequentemente, aproximar o barco para ele poder subir. Não tinha condições. Aí o que Jesus fez? Ele resolveu caminhar esses 5 a 6 quilômetros em cima da água. Imagina só essa cena. É Deus ele, né? Jesus Cristo é Deus. Nós não temos dúvida disso. E ele foi caminhando. Olha, caminhar 5 a 6 quilômetros demora mais ou menos 1 hora. Eu creio que ele teve 1 hora de caminhada para poder chegar lá onde ele estava. Ficou hora, acho que foi cantando um hinozinho, andando sobre as águas, se aproximando, e foi. Depois de 1 hora, mais ou menos, eu acredito, porque 5 a 6 quilômetros é mais ou menos o tempo que se gasta para dar uma volta de 5 quilômetros. Perto de casa tem uma lagoa, essa lagoa tem 5 quilômetros, eu gasto 1 hora para poder dar a volta dela, né? E o que aconteceu? Jesus foi se aproximando. Quando Jesus estava bem perto do barco, o Pedro tomou o maior susto. Estava escuro ainda, ele viu o vulto flutuando sobre as águas. Quando ele viu esse vulto flutuando sobre as águas, aí ele apavorou. Ele apavorou e gritou: Senhor, salva-nos! Pediu socorro para Jesus, imaginando, diz a Bíblia, que ele achou que era um fantasma. Olha só, o Pedro não acreditava em fantasma, porque ele não era convertido.
O Pedro não era convertido, ele só foi se converter depois que Jesus morreu. Vocês lembram daquela passagem quando Jesus disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, tu vai e apacenta meus cordeiros? Pois é. Vocês viram como Jesus tinha paciência com quem não é convertido? Às vezes a gente começa a simplesmente a cancelar uma pessoa. Não, não vou andar com fulano porque ele não é convertido. Eu não quero conversa com ele porque ele não é convertido e tal. E Pedro também não era, mas Jesus nunca cancelou ele. Nunca disse: rapaz, tu não vai andar mais comigo não porque tu não é convertido. Eu não quero que tu esteja do meu lado porque tu não é convertido, né? Às vezes tem gente que fala, até diz: não dirige a palavra, não pode falar com quem não se converteu. Como? Pedro não tinha se convertido. Judas também, pior ainda, nunca nem se converteu. Vocês estão me entendendo? E o que aconteceu? Jesus tinha uma paciência com esses camaradas, trabalhando a vida. Quando você se converter, você vai. E Jesus insistia para ele, botando na cabeça dele, que ele ia ser um pastor e ele tinha a cabeça só no barco de pesca dele. Era só o que ele pensava. Ele entrava errado, só entrava errado esse Pedro. Entrava errado, andava armado. Jesus nunca disse: rapaz, tu tem que largar essa arma tua. Não. Ele andava armado. E a única coisa que Jesus falou para ele quando ele tirou a orelha do soldado do mal foi dizer: rapaz, guarda essa tua espada, rapaz, guarda isso aí, rapaz. Guarda isso. Tu não sabe que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido? E Jesus tinha paciência, esperando a hora da mudança que ele sabia que ia acontecer. Sabe, eu creio que isso aí serve para dizer para você ter a mesma paciência. Aquela pessoa que está lá na tua casa, que é resistente ao evangelho, que não quer saber, que parece que não é convertido, que você fica toda hora passando na cara, né, dizendo isso e tentando fazer pressão. Não faça isso. Você não é o Espírito Santo. Se você não é o Espírito Santo, você não tem poder para converter ninguém. Você está entendendo? Não é falando, não é pressionando, não é obrigando que você vai converter uma pessoa. Isso é obra do Espírito Santo. E Jesus esperou a hora do Pedro se converter. Nunca cancelou ele, nunca chegou: tu não anda mais comigo porque tu não é convertido. Nunca. Jesus fez isso. E ele gritou: Senhora, socorre-nos! Aí Jesus falou lá no meio do mar: não temam, porque sou eu. Aí o Pedro, audacioso, né? Como sempre, e era bem impossível: se és tu, então me deixa ir contigo e ter contigo, Jesus. Vem, Pedro. E ele foi. Olha, até você pode criticar o Pedro, mas qual foi, depois de Jesus, a pessoa que andou sobre as águas? O Pedro. Não é verdade? Não se tem conhecimento de outra pessoa que tenha andado sobre as águas, a não ser Jesus e o apóstolo São Pedro. E diz a palavra que ele desceu e ele foi andando sobre as águas de uma maneira bem natural. Olhando para Jesus, ele deveria estar pensando: poxa, eu estou aqui caminhando sobre as águas e tal, né? Eu sou o cara, não sei o quê. Mas o certo é que ele desviou o olhar de Jesus. E começou a olhar para o movimento das águas, das ondas, ele começou a ter medo e a fé não consegue, não tem liga com medo. Não tem liga. Você está entendendo? Não casa. Fé e medo não dá para seguir junto. Ou uma coisa ou outra. E quando ele realmente desviou os olhos de Jesus e ficou prestando atenção demais na força da água, do vento em sua volta, ele começou a afundar. E quando ele estava quase que se afogando, ele perdeu a vergonha e gritou por Jesus. E Jesus foi lá e o pegou e o levantou. Alguns dizem que pela barba, né? Mas eu acredito que foi pelo braço. Ele pegou e foi levando Pedro junto com ele. Aí botou no barco. E quando colocou no barco, ele disse: por que tu duvidaste, ó homem de pouca fé? O que é a palavra dúvida? A palavra dúvida significa seguir em duas direções. Vem de dois. E foi isso que aconteceu com ele. Ele olhava para Jesus, olhava para a circunstância. Que ele estava ali simplesmente, praticamente não acreditando que ele estava vencendo a lei da própria física naquilo que ele estava fazendo. E ele ficou dividido. E não pode. Dúvida é seguir em duas direções. Vem de dois, de du, né? Ou de dois. E Jesus disse: por que tu duvidaste, homem de pouca fé? Foram as palavras de Jesus. E o que é que a gente tira como lição dessa passagem tão conhecida do Novo Testamento? Tiramos o seguinte. Veja bem.
Quando você perde a fé, você é um candidato forte em afundar. Você está me entendendo? A fé te mantém na superfície, a fé te mantém de pé, a fé é que te sustenta no mar da vida e nos maiores temporais que você possa estar inserido por questões de situações que só você realmente sabe e pode explicar, a fé te sustenta. Quando você está realmente em terreno minado, em terreno totalmente sem segurança, né? Que não tem uma estabilidade, você não afunda, porque a fé te sustenta. O que ficou claro realmente nessa passagem da Bíblia é que o Pedro afundou porque faltou fé e ficou registrado aí para tentar dizer para mim e para você que tudo funciona desse jeito. Quando a gente não tem fé, a gente afunda. Afundamos nos nossos problemas, afundamos nas nossas dificuldades, somos tragados pelas circunstâncias contrárias e negativas e simplesmente perdemos a força e perdemos a sustentação que nos é dada através da fé. Talvez você que está me assistindo agora está, de repente, andando no mar da vida, no meio do maior temporal, no meio do maior ventos fortes, mas você está aí sustentado. E com certeza você só está sustentado por causa da sua fé em Jesus Cristo. E é bom então dizer para vocês que todo temporal passa, todo vento forte passa, e se você de repente está vivendo exatamente essa situação toda de temporal, de ventos fortes, espera, continua com a tua fé, porque a tua fé vai te manter acima de todas essas coisas. A tua fé vai te sustentar, a tua fé não vai te deixar afundar e no final você vai passar esse temporal sustentado e amparado por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não duvide, não reclame, não murmure, aprenda a dar graças em tudo. A palavra de Deus, quando diz em tudo dai graças, é exatamente para evitar que você corra o risco de reclamar, de murmurar. Você está entendendo? Porque quando você aprende a dar graças por tudo, você abre precedentes e facilita para que Deus possa trabalhar em favor da tua própria vida. Esse é o detalhe. Você está me entendendo? O povo de Deus, quando saiu do Egito, não chegou até a terra prometida porque murmurava e reclamava demais. Deus disse, não dá. E tem pessoas que são assim, sabe? Pessoas que são desse jeitinho. Eu até falei na igreja ontem que eu ouvi uma mensagem de um pastor, pastor Hernandes, né? E vi ele falando uma coisa interessante, que Deus não salva você do problema, Ele salva você no problema. Eu achei tão bonita essa palavra. Hernandes Dias Lopes, não é o nome dele, o pastor da Presbiteriana. Eu achei muito boa essa palavra que ele falou aí. Quando ele falou aquilo ali, me chamou muita atenção, e é verdade. Muitas vezes Deus não te livra do problema, Ele te socorre no problema. Então você não pode estar murmurando, por isso que a Bíblia diz para você dar graças em tudo, para não correr o risco de murmurar e atrasar todo o processo de livramento de Deus com respeito à tua própria vida. Então aprende a dar graças, acreditando acima de tudo que a tua vida está na mão de Deus. E se ela está na mão de Deus, toda e qualquer situação que de repente se desenvolver à tua volta, vai servir e vai cooperar para o teu bem-estar, né? Porque a Bíblia não fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então até as coisas ruins, elas são transformadas em lições, em coisas boas para poder sustentar a tua vida e te manter de pé. Então você que está me assistindo agora, você que me ouve nesse momento, fique firme no seu propósito. Continue orando, continue clamando, tendo a certeza que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você sabe onde está? O Salmo fala isso, né? Então, acredite nisso. Isso é fé. Se sustentar exatamente nessas promessas, se sustentar nessas palavras faladas por Deus, faladas pelos profetas, que te joga para cima, que te mantém de pé, sustentado, e que nada realmente vem simplesmente abater você. Você se torna uma pessoa inabalável. Satanás sabe que é difícil bater em você para te deixar prostrado, porque você é sustentado pelo Deus Todo-Poderoso e sustentado pela fé que você tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, saiba,
Essas lutas passam, esse temporal passa, e com certeza, se a sua fé está em Jesus Cristo, você não vai afundar. Amém? Que Deus te abençoe. Mas antes de fazer a oração, que eu costumo fazer toda noite, eu quero dizer para você o seguinte, que amanhã tem culto na igreja. Amanhã, terça-feira, é dia do culto de oração, às 19h30, tanto lá no Monte Castelo como aqui na Igreja Quadrangular da Península, tem culto de oração. Para aquele que gosta de dobrar o joelho, de ficar ali falando com Deus, está aí, sua chance, viu? Aliás, a gente tem que gostar de dobrar o joelho, de que clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso. E nós estamos esperando você aqui, eu acho que em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, né? E na quarta-feira você já sabe que é quarta de unção, todo mundo já sabe, não é verdade? E eu quero pedir para você fazer uma coisa, eu vou postar esse vídeo, ou seja, eu vou compartilhar esse vídeo aí, deixa eu ver, não vou compartilhar ele, eu vou esperar o Paulo fazer ele resumido, sem as buzinas, tá bom? Vou colocar no meu Instagram, mas eu quero que você dê uma curtida lá depois, tá certo? Dê uma curtida lá só para, dê uns likes lá, mas deixa primeiro, faça algum comentário sobre a mensagem, sobre a pregação, que a gente vai colocar lá no Instagram, tá certo? Vamos orar, pedir a Deus o seu favor, e firme no propósito. Hoje nós estamos na 9ª noite, né? É o 9º dia do nosso jejum. Não desista, não pare, esteja vigilante. A vitória é sua. Aquilo que você está pedindo para o nosso Deus, com certeza Ele vai te conceder, porque Ele é Deus de misericórdia, né? E a tua fé já é suficiente para mover a mão de Deus em favor da tua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor dessa pessoa que me assiste agora, essa pessoa que está com o pensamento voltado para o teu altar, buscando a tua bênção, buscando a tua graça, buscando o teu poder, que o Senhor Deus possa alcançá-lo com misericórdia. Essa pessoa que está fazendo esse jejum em busca de uma cura, se fortalecendo, meu Pai, em busca da saúde, essa pessoa que faz o jejum se consagrando para poder orar por sua casa, para poder orar por alguém da família, essa pessoa, meu Pai, que faz esse jejum se consagrando para pedir que o Senhor Deus, na sua bondade, venha repreender o atrapalho, o embaraço da sua vida, essas pessoas que têm vivido assim, meu Pai, uma sequência de situações, de embaraços, de fracassos, pessoas que há tempo estão vivendo com as portas fechadas para si, meu Pai. Pessoas que vivem uma situação semelhante àquela, Senhor Deus, que vivia o teu povo em um certo momento da história, que eles falavam que não tinham sorte e oravam a Ti e diziam, Senhor, muda a nossa sorte. Que da mesma forma, meu Pai, essas pessoas que se sentem assim, que se sentem sem sorte, que o Senhor venha mudar a sorte dessa pessoa, como fala o Salmo, como clamava o teu povo em canções, dizendo, muda a nossa sorte, porque estavam vivendo uma situação de escravidão, numa terra estranha, onde eles não conseguiam, meu Pai, ter nenhuma expectativa naquele momento de poder sair daquela situação, meu Pai, de travamento, de sofrimento, de dificuldades. Age com o teu poder na vida dessa pessoa, na tua bondade, na tua misericórdia, em nome de Jesus. Destrava a vida desse homem, Deus. Destrava a vida dessa mulher que me escuta agora. Destrava essa vida, Deus. Em nome de Jesus. Que a tua bênção venha, que a tua graça seja derramada e que no final, meu Pai, desses 21 dias de jejum, que essas pessoas sejam agraciadas com uma bênção das tuas mãos. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, obrigado por você nos acompanhar. Até aqui eu vejo bem, mais de 200 pessoas que estão conosco aqui agora ao vivo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar logo essa live, você curte lá, tá certo? Tá legal? Aí dê uma curtida, vou compartilhar agora, que a gente está terminando aqui, vou compartilhar e você curte e faça um comentário para realmente fortalecer aí esse momento que nós estamos tendo nesse período de jejum, tá bom? Que Deus te abençoe, Pai seja convosco.